Oi, gente. Boa noite. Ai, peraí. Bora, danado. Ai, consegui. Agora sim. Boa noite. Vamos aí dizendo de onde vocês são. Vamos interagir um pouquinho de onde vocês são, de onde vocês estão falando. Faz um pouquinho de tempo que eu cheguei da casa espírita, apliquei passe, tomei passe, foi muito legal hoje. Afinal, o final de semana inteiro foi muito bom, muito tranquilo, de só agradecimentos a Deus. Ana Patrícia de Fortaleza, Defensoria Rio de Janeiro, Manuela de Jacobina, Bahia, olha, Lourdes de Recife, Gustavo de Batatais, São Paulo, Renata de Alagoas, Galvão de Planaltino, Bahia, Vânia de São Paulo, Ju Feitosa de Fortaleza, Ceará, Kênia de Minas Gerais, só Cristiano de Recife, olha aí a galera aí. Oi, Adriano, boa noite. Pátio de São Paulo, capital. Tô esperando o Joatan e o Luiz entrarem aí pra gente já começar a nossa live. Eles vão entrar através do IG do Wesley, aquele jovem espírita. O Wesley, ele cedeu o IG dele para que a live tenha um alcance, né? O máximo possível de alcance, tá? Pois é, a Manu fez um apelo que eu coloquei aqui, ó, no tópico fiscado. Não mandem corações. Eu sei que é legalzinho ver o trenzinho, né? Como diz os mineiros, trem subir, mas trava a live. Eu fiz uma live compartilhada aqui da passada com a Tainá do Ufologia e Espiritismo. A minha internet não tava boa, dela pior ainda. Tava usando 4G. Que a minha internet não tava funcionando, meu Wi-Fi, acabei usando a 4G do celular, até que tava legal, sabe, gente? Mas a internet dela não tava tão bacana e travava muito. E, enfim, então se vocês puderem me ajudar, já fazendo a parte de vocês e não mandar corações, eu agradeço bastante, tá? Vanessa, Milão, há 17 anos, olha só que bacana. Josi, de Olinda, Pernambuco. Antônio, Rio Antônio, Bahia, o Jean-Pierre, o Rense, o Everton de Rondonópolis. Ah, galera aí tá espalhada por todo o Brasil, né? Deixa eu ver se o bonito já, se eles já chegaram. Ai, peraí, só um momentinho, tá? Cadê o... Já estou mandando pra eles. Aceitem aí, meninos, por favor. O convite que eu mandei pra vocês, tá? Vai aparecer aí na telinha de vocês. É só vocês aceitarem que vai conectar automaticamente, tá? Tá bom? Já mandei o convite. Dê um sinal aí de fumaça pra mim, por favor. Então, gente, hoje é um dia de uma live compartilhada. Essas lives compartilhadas eu já fiz alguns temas que eu vou tratar com vocês, né? Que eu vou convidar pessoas pra vir aqui junto comigo. Já fiz com a Tainá do Ufologia, já fiz uma vez com a Yasmin do Feminismo e Espiritismo. Farei com outras pessoas também. E a gente vai tratar sobre assuntos diversos na visão espírita. A gente já falou sobre feminismo à luz do espiritismo com a Yasmin. Já falei com o Everton sobre passe reiki. Já tratei assim, a gente já fez várias livezinhas compartilhadas. Só que esse ano eu quero assumir um compromisso com vocês, seguidores, da gente fazer pelo menos uma live compartilhada por mês, nos finais de semana, que não interfere nem na live de terça, nem na live de quinta-feira, que é a live de estudo, tá bom? Então, se a Yasmin ou a Verlana, alguém aí tiver como eu entrar em contato com os meninos para saberem se eles já estão por aqui, eu já enviei um convite para eles e estou esperando um retorno para eles entrarem aqui na live, tá?
Então a gente vai falar sobre evolução anímica. Vou chamar alguém aqui para a gente conversar sobre evolução anímica, conversar sobre estilos alimentares como veganismo, vegetarismo. A gente vai falar sobre o que mais? Tá, o Luiz acabou de dizer, acabamos de entrar. Tá, Luiz. Tô mandando um convite para vocês. Enviei. É só aceitar o convite que vai aparecer aí, tá? A gente vai falar sobre vegetarismo, vai falar sobre veganismo, a gente vai tratar numa live sobre meditação. Hoje a gente vai tratar sobre homossexualidade à luz do espiritismo. E a gente vai tratar de uma live sobre reforma íntima. E, enfim, vai ter vários teminhas centrais assim que a gente vai tratar, tá? Tá bom? E aí vocês também podem contribuir mandando no direct, tá? Mandando sugestões de temas pra gente tratar no direct, tá? Eu conheci o Jota e o Luiz, os meninos que vão participar da live de hoje lá no FES de Natal, inclusive, né? Inclusive, eles estão dizendo que não estão vendo o convite. Manda mais uma vez. Tô mandando, mandei. Tá dizendo aqui enviado. Mas tem dois ícones, Joatan e Luiz, duas carinhas, dois smileys assim, ó. Que você também pode se convidar para participar. Se não chegou aí para você, mande para mim, porque eu aceito o convite de vocês. Isso, clique aí, aparece como convite para ver a live. Então aceite o convite. Vê se você consegue. Torcendo aqui, gente, pra gente conseguir fazer, né? Porque é um tema que tem tudo a ver. E aí, meninos, mandem pra mim então o convite. São dois smiles, um do lado do outro. Só um momentinho, viu, gente? Ah, Lu... Tá. Agora foi. Eu acho que agora foi. Que tá dizendo aquele jovem espírita. Agora foi, viu, meninos? Tá aqui a solicitação sendo carregada. Vamos só aguardar os meninos entrarem, tá? Joatan e Luiz, eu já enviei um convite. É só aceitar e vocês vão ser automaticamente redirecionados para cá, tá? Ah, tá conectado. Agora foi, né? Agora foi. Tá nos ouvindo bem? Estou, tá ótimo, viu, o áudio? Ai, que bom. Tá muito bom. Tá bom aí pra vocês também? Tá ótimo. É excelente. Eu só não tô vendo muito o Luiz, eu tô vendo muito o Joatan e pouco o Luiz. Agora sim. Gente, esse é o Joatan, esse é o Luiz. Eu conheci essas duas pessoas maravilhosas no FED. Tô até usando a camisa por muita coincidência. Eu deixei ela em casa, era pra ter vestido. Por muita coincidência, tá? Eu fui hoje pro Trabalho Espírita com a camisa. E eu queria apresentar aos seguidores, vocês dois. Foram duas pessoas que esteve comigo lá no FED, tratando sobre esse tema, né? E eu queria que vocês se apresentassem pro pessoal. Maravilha. Quer começar? Posso começar. Gente, oi, tudo bom? Eu sou o Luiz. Eu trabalho, na verdade não trabalho com nada, sou estudante. Sou formado em engenharia, mas estou cursando design agora. E sou espírita de berço, né? Desde criança, minha família sempre foi espírita. E cresci
numa família espírita, cresci ouvindo falar sobre espiritismo, estudando espiritismo. E aí, de uns tempos para cá, eu comecei a querer saber mais, e aí me integrei a grupos de ESD, e hoje em dia eu sou monitor de ESD, do grupo de juventude da nossa casa, que é o Centro Espírita Luz Divina. Se quiserem pesquisar mais, a mocidade se chama Hawari, Mocidade Espírita Hawari. Nós temos Instagram, nós temos Facebook. E estou muito feliz de estar aqui com você, Aninha, hoje. Eu estava falando para a Joatan que essas oportunidades são sempre maravilhosas, né? De espalhar conhecimento, de espalhar amor, de espalhar aceitação. Verdade. É verdade. Oi, gente, meu nome é Joatan, eu sou psicólogo, atualmente eu trabalho na Universidade Federal do Rio Grande do Norte e no momento estou no doutorado estudando justamente questões de gênero, mais especificamente o trabalho para mulheres transgênero aqui no Brasil. Mas acho que a minha característica mais importante é que eu sou namorado dessa pessoa linda aqui. Brincadeiras à parte, gente, realmente quero assinar embaixo do que o Luiz disse. Essas oportunidades de discutir de maneira aberta, de maneira cordial, são muito relevantes, são muito importantes. A gente vive hoje, né, um momento de muitos acirramentos, de muitos enfrentamentos. Então a gente agradece pelo espaço, pela confiança, para falar de um tema que nos é muito caro, né? Porque nós, sendo, né, os dois LGBT, sendo um casal LGBT, nós vivenciamos isso diariamente e é sempre interessante dividir um pouquinho dessa experiência. Legal, gente. E eu sou a Ana, né? Eu que administro o Cantinho Espírita. E esses meninos invadiram aquele jovem espírita hoje. Aí a gente disse, não, vocês têm aquele jovem espírita porque tem que alcançar mais pessoas, né? E foi muito lindo o Wesley ter cedido o espaço para os meninos estarem falando sobre isso, né? Então, assim, gente, antes de tudo, eu queria dizer assim que 1 hora não é suficiente para falar sobre o tema. O tema ele é muito amplo, né? Muito mais profundo. 1 hora de live não vai fazer a gente esgotar o tema. Então, a gente vai tratar de pontos que são mais falados no movimento espírita, em sociedade, tá? Não é isso, meninos? Isso mesmo. E a gente queria deixar agradecimento também para o Wesley, que contribuiu com o Instagram. Apesar da gente ainda estar aprendendo a usar, mas deu certo. Foi a demora, inclusive, acho que a gente que não estava fazendo direito. Eu digo a vocês que vocês deveriam abrir um IG Espírita para tratar sobre esse tema. Do jeito que a Yasmin abriu o feminino, vocês devem. Não é nem assim pensar, devem fazer. Quando vocês tiverem tempo, claro, né? E dedicação para isso. Com certeza. Então, eu queria dizer assim, que provavelmente a gente não vai ter tempo para ler comentário, porque a gente quer dar espaço para os meninos falar o máximo possível. Então, se surgiu alguma dúvida, alguma pergunta, vocês mandam no direct, que eu vou procurar os meninos para isso, tá bom? Eu posso iniciar, meninos? Pode iniciar. Então, eu fiz umas 10 questões em que eles vão responder à luz do Espiritismo, tá? Sobre o tema homossexualidade. Então, a primeira, eu queria dizer a vocês que eu aprendi muito com vocês no FED, porque eu sou muito honesta de dizer que eu sou leiga no assunto. Eu sou muito leiga, né? Eu pouco sei. Então, lá no FED, vocês definiram o que significa a sigla LGBT. E eu queria que vocês explicassem para o pessoal o significado desse termo. Como é que a gente deve se referir aos homossexuais, aos transexuais? Perfeito. Essa é uma questão muito importante que a gente ouve muito falar em todos os meios, né, sobre as questões LGBT, e muitas vezes a gente não sabe que essa sigla ela tem uma história, né? Então, antes de ser LGBT, essa sigla começou como GLS, né, aqui no Brasil, que se referia a gays, lésbicas e simpatizantes. Os simpatizantes, no caso, eram aquelas pessoas que não eram nem gays nem lésbicas, mas que apoiavam o movimento, que eram familiares de pessoas, né, gays e lésbicas, mas que não compartilhavam dessa orientação sexual. E aí as discussões foram avançando e a sigla passou a ser GLBS, né? Esse B servindo para incluir os bissexuais e as bissexuais. Avançando mais ainda, a sigla ela se tornou GLBT, né? Ou seja, saíram os simpatizantes e entrou o T para se referir aos transexuais, às pessoas transgênero, né? Naquela época, o termo mais utilizado era transexual. Mas aí aconteceu em 2011, né, em Brasília, em 2008 em Brasília, uma conferência nacional voltada a discutir as questões, né, dessa população. E aí, até por uma questão de combater o machismo dentro do próprio movimento,
resolveu-se trazer o L de lésbicas para frente, né? De forma a garantir mais visibilidade para as mulheres, né? Que a gente vive numa sociedade tão machista que até entre as minorias as mulheres muitas vezes são invisibilizadas. Então, o L veio para frente e se tornou LGBT, lésbicas, gays, bissexuais e pessoas transgênero. Essa sigla ela pode ser maior, né? A gente vê diferentes apresentações. Às vezes é adicionado mais um T para se referir às travestis, que muitas vezes não se identificam como pessoas transgênero ou transexuais. Tem toda uma história de luta, a gente pode ligar algum texto depois para esclarecer isso, mas pode ser LGBTT, né? Pode incluir também o I, que são as pessoas intersexuais, que antigamente a gente aprendia a chamar erroneamente de hermafroditas, ou seja, aquelas pessoas que possuem genitália ambígua, o termo correto é intersexuais. Pode ter também o A, para as pessoas assexuadas, ou seja, aquelas pessoas cuja orientação sexual não se direciona para nenhum gênero. Então elas também existem, elas também estão contempladas no movimento. Pode ter um Q de queer, né, que é uma denominação mais generalizada para descrever tudo aquilo que não é heterossexual, né, ou seja, abarcaria todo esse espectro das populações LGBT. Enfim, a sigla ela pode ter diversos tamanhos, mas é muito importante essa diferenciação, Ana, né, no sentido de que a gente não pode colocar todo mundo dentro do bolo dos homossexuais, né? Na verdade, os homossexuais são os homens homossexuais. Então, o termo homossexual é utilizado para se referir a nós dois, por exemplo, né? Nós somos homens homossexuais, somos gays, né? Já as mulheres homossexuais são chamadas lésbicas, né? As pessoas transgênero precisam também ter sua denominação respeitada, porque embora sejamos todos minorias de ordem sexual e identitária, nós vivenciamos problemas diferentes, nós vivenciamos o preconceito de formas diferentes. Então, entender o passado dessa sigla é entender também que são diferentes histórias de luta que estão unidas, né, na busca de direitos, na busca de dignidade. Que bom. Que lindo, né? Essa definição. Eu espero que a galera tenha entendido um pouquinho mais sobre isso. Posso partir para a próxima? Ou alguém quer falar? Posso? Ah, eu gosto assim. Manda outra, manda outra. Meninos, eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre qual é a visão espírita da homossexualidade. Como é que a doutrina explica a homossexualidade no ser humano? Bacana. Antes de responder, é importante a gente fazer a diferenciação entre a doutrina espírita, né, e o movimento espírita. Quando a gente fala de doutrina espírita, a gente está falando da codificação, né, dos estudos de Kardec, elucidado pelos espíritos, e que aconteceu lá no final do século XIX. Quem faz o EJA, quem estuda a história do espiritismo, conhece um pouquinho mais sobre isso. Quando a gente fala de movimento espírita, aqui no Brasil a gente fala de nós, né, das pessoas que fazem o espiritismo, que estudam o espiritismo, que estão organizando as federativas, né, os centros espíritas, e que escrevem também sobre o espiritismo, né? E aí, quando a gente fala sobre homossexualidade ou pessoas LGBT, a gente destaca lá o que o espiritismo, né, ou seja, os estudos de Allan Kardec, eles não explicam, não falam sobre homossexualidade ou sobre questões LGBT, né, em nenhuma parte lá da codificação. Alguns livros do movimento espírita, à luz dos ensinamentos de Kardec, claro, ele se propõe, aí, com auxílio de espíritos diversos, a tentar explicar, não é, a homossexualidade, a bissexualidade, ou a transgeneridade, ou enfim, falar sobre o assunto, mas baseados na codificação. E aí, apesar, né, de Kardec não ter falado sobre isso, né, apesar de na codificação não ter falando especificamente sobre questões LGBT, é importante a gente falar também que o espiritismo ele surgiu, né, de uma ciência experimental. E Kardec ele começou a se interessar pelo espiritismo puramente por um interesse científico, né? Ele queria entender cientificamente o que é que estava acontecendo lá com as mesas girantes. E em seguida, na codificação, Kardec chega a falar que se a ciência, né, a ciência como nós a conhecemos, contradizer o espiritismo em algum ponto, que a gente deveria seguir o que a ciência fala. E aí eu acho importante destacar que quando a gente fala em ciência, e muitas vezes a gente pensa nas ciências exatas, na engenharia, na química, na farmácia, enfim, nas ciências mais exatas mesmo,
que a gente pense também nas ciências humanas, né, nas ciências sociais, porque elas também são ciências. E essas ciências, elas lançam uma luz muito grande sobre as questões LGBT. E, além disso, da ciência lançar essas questões, essa luz, né, sobre as questões LGBT, existem outras questões que permeiam, que são faladas na codificação, que envolvem o preconceito, né, que envolvem as relações humanas, que envolvem amor, que envolvem família, né, e que a gente pode sim usar a codificação para entender melhor como essas questões que permeiam as pessoas LGBT, né, seriam explicadas, né, pelo Espiritismo. E aí, todos os órgãos hoje em dia, as maiores autarquias da psicologia e da medicina, já não consideram a homossexualidade, né, a bissexualidade ou as diversas orientações sexuais como doença. A OMS, ela ainda tinha no seu último manual, né, a disforia de gênero, que seria uma transgeneridade, considerada como doença, né, mas eles já se comprometeram a retirar do código a disforia de gênero como a condição de transgênero, né, e falar da disforia de gênero como o sofrimento que as pessoas transgênero têm, mas que são geradas pela sociedade, né, que são geradas pelos nossos costumes, que são geradas pelo preconceito. Então, a ciência, né, nos seus maiores patamares, tem aí lançado a luz e dizendo que não é doença, né, dizendo que não é escolha, que as pessoas que são LGBT nascem dessa forma e que não existe nenhum problema, né, conosco. A gente nasce assim e a gente não é diferente de ninguém. E uma pergunta do Livro dos Espíritos que eu gosto muito de trazer a falar dessa questão são as perguntas de 200 a 202. São várias perguntas, na verdade. Em que Kardec vai indagar se os espíritos têm sexo, né, na erraticidade. E aí a resposta é que nós não temos, né? Que o mesmo espírito pode animar um corpo masculino ou um corpo feminino, dependendo das necessidades evolutivas, né? Dependendo do que é que aquele espírito precise aprender. A gente sabe que os homens e as mulheres, eles estão sujeitos a contextos sociais diferentes hoje em dia, não é? E que em reencarnando homem ou em reencarnando mulher, a gente teria a oportunidade, né, de desenvolver diferentes funções, né, desenvolver diferentes aptidões. E aí, se o espírito por si só não tem sexo, né, então é perfeitamente compreensível que um espírito reencarnado no corpo masculino apresente características socialmente, né, designadas ou socialmente aceitas, socialmente colocadas como femininas. Porque pode ser que esse espírito, né, na sua bagagem, ele tenha vivido, né, experiências no corpo feminino, e aí, numa outra encarnação no corpo masculino, ele venha a exibir essas tendências, né? Dentro do movimento espírita também tem um livro de Emmanuel, eu acho que é o Consolador, que coloca, ele fala de homossexualidade, né, no livro, mas eu estenderia para todas as orientações e todas as identidades de gênero, e coloca isso como uma experiência, né, como uma necessidade evolutiva que muitos de nós temos e que muitos de nós teremos, né? E então, só para resumir, dentro de tudo isso, a doutrina espírita, o espiritismo, não fala diretamente sobre homossexualidade, sobre transgeneridade, sobre bissexualidade, mas fala sobre o sexo dos espíritos, né, o gênero dos espíritos, e joga uma luz aí para a gente saber que nem tudo é definido, né, que nem todo mundo nasce homem direto, nem todo mundo nasce mulher direto, e que cada um tem sua própria individualidade, né, e vai demonstrar as características de quem essa pessoa é. E no movimento espírita tem vários livros, e eu destaquei aqui a fala de Emmanuel, né, que diz que nascer homossexual, nascer bissexual, nascer transgênero é uma experiência, é uma necessidade evolutiva, é uma necessidade de progresso do ser humano. Que lindo, né? E, inclusive, eu queria complementar com vocês que o próprio Chico Xavier, no programa Pinga Fogo, falou sobre isso, né? Quando foi indagada a visão dele sobre a homossexualidade. E, inclusive, ele tinha falado num programa em que chegará uma época em que todas as formas de se ter um filho, todas as pessoas serão convidadas
para esse tipo de paternidade, esse tipo de maternidade, né? Eu até disse ao meu marido, Chico Xavier, naquele momento ele profetizou, porque não é possível, né? Porque passou os anos e começou a se falar sobre adoção por casais homoafetivos. Ou seja, todos nós, né, com essa capacidade de gerir um filho, seja pelo natural, né, pela forma natural, ou pelo civil, né, através da adoção. Então, para mim, aquilo ali foi uma profecia do homem, uma profecia. Não só essa Posso parte. passar para a próxima? Os dois pinga-fogos são excelentes, né? Eu recomendo a todo mundo. Tem no YouTube, inclusive. E eu acho muito legal a forma como o Chico trata o assunto, porque ele consegue, assim, né, tratar de um tema tão, assim, difícil, porque imagina para aquela época como era mais difícil, né? Perfeito. Falar sobre isso numa rede nacional para milhões de pessoas. E ele falava de uma forma, assim, tão calma, né, tão serena, tão simples, que é como se a gente pensasse, por que, né, que a gente ainda precisa desse tipo de preconceito, né? Por que a gente ainda precisa falar sobre essa questão da aceitação, se é uma coisa natural, se é uma experiência que todos nós podemos passar, né? Então, eu vou passar para a próxima, tá, meninas? Se eu falar alguma besteira, corrijam, pelo amor de Deus. A gente falou sobre a homossexualidade na visão espírita e eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre o casamento. Quando teve a legalização do casamento, né, no Brasil, aí teve um rebuliço e tal, eu queria que vocês falassem assim, existe a visão espírita da casa, ou a doutrina espírita, o espiritismo, ele é contra ou a favor do casamento homoafetivo? Isso. Como eu falei, na doutrina espírita, né, na codificação, ele não fala nada sobre casamento homoafetivo, né? Mas tem um capítulo muito bonito no Evangelho segundo o Espiritismo, que é honrai vosso pai e vossa mãe. E aí, um dos itens desse capítulo fala sobre os parentescos corporais e os parentescos espirituais. E aí ele fala que o corpo procede do corpo, né? Ou seja, o filho nasce do corpo do pai, mas o espírito não procede do espírito. Não é o espírito do pai que vai gerar o espírito do filho. E fala que os verdadeiros laços de família são aqueles laços de afetividade, né? São os laços de amor. Os laços que realmente unem as pessoas são esses laços de aceitação, de carinho, né? De cuidado. E aí eu acho que, lendo esse capítulo, fica muito fácil, né? Falar sobre o casamento homoafetivo, né? Qual é o laço que une um casal homo ou heteroafetivo, né, que queira se juntar e a partir dali começar uma família? Se são laços de amor, se são laços de carinho, se são laços de companheirismo, então quem há de condenar? Não é? Se os espíritos, em toda a sua sabedoria, já falam que são esses que importam, né? Então acho que a gente tem que começar a ver realmente isso, né? O que é que importa? Será que importa é a tradição social, que diz que a família é o homem, a mulher e filhos? Ou será que o que importa é o amor que a gente tem gerado, que a gente tem trazido e cultivado uns com os outros? E a partir disso a gente poderia falar de adoção também, né? Sim. Como você falou, né, de forma natural ou não, eu acho que você tomar uma criança para o seu lar, né, e dar-lhe amor, dar-lhe carinho, dar-lhe educação, né, também forma esses laços que realmente importam, né? Então, assim, Kardec e os espíritos não falam nada ali em cima, né, nada específico sobre o casamento, mas eu acho que lendo esse trecho do honrar vosso pai e vossa mãe fica claro de que não tem o que a gente condenar, né? A gente tem que celebrar o amor, né, e ficar feliz porque estão aparecendo cada vez mais famílias nas diferentes configurações e muitas crianças, né, que estariam abandonadas em orfanatos estão tendo a oportunidade de ter uma família. Muito bacana. Quer falar, Jota, alguma coisa? Sinto contempladíssimo. Eu sou tipo assim, né? Quando um tá falando, eu digo, não, já falou tudo. E eu queria complementar a fala do Luiz mais uma vez. Eu gosto muito de um texto do Raul Teixeira. Não sei se vocês já viram um texto dele falando sobre a adoção por casais homoafetivos. Dizendo que essa visão de que a criança vai ter tendências homoafetivas, a criança vai ter uma educação totalmente deturpada. Aí ele até diz, a gente prefere com a criança defina a rua, caia na drogadição, na criminalidade, do que crescer num lar.
recebendo o amor. E ele até finaliza, né, a passagem dele dizendo assim: quem tem amor para dar, que dê. A gente não pode perder tempo num discurso preconceituoso, porque é o preconceito, né? Bezerra de Menezes dizia, né? A caridade, quando muito discutido, o socorro chega tarde. Aí a gente perde tempo, né? Ah, a gente vai aceitar, vai ou não vai aceitar. E as crianças passam fome, passam frio, ficam abandonadas nos orfanatos. Sabe lá Deus o destino, né? Desses seres. E a gente tá aqui para se ajudar, né, meninos? Exatamente. E só pegando o gancho, Aninha, já que falamos nessa questão, né, específica da adoção e estávamos discutindo agora há pouco a questão da relação com a ciência, né, e como o espiritismo deve acompanhar a ciência, especialmente à luz da psicologia, não há qualquer estudo, né, que aponte que crianças criadas por casais não heteronormativos, né, por casais LGBT, elas tenham qualquer déficit em sua formação moral, em termos de aprendizado. Então, muitas pessoas, elas batem muito naquela tecla, né? Mas vai faltar uma figura materna, uma figura paterna. Mas a psique de uma criança, ela se constrói especialmente erigida em laços de confiança, em laços de amor, né? Que aí não escolhem gênero, né? Então, se uma família, independente da configuração dela, né, sendo LGBT ou não, consegue fornecer para uma criança adotada condições dignas de vida, de alimentação, de abrigo e especialmente de amor, não há pelo que temer em relação à formação e a quem essa criança vai se tornar. E outra, que esse argumento de que uma criança, esse pseudo-argumento, na verdade, que uma criança criada por pais LGBT, gays ou lésbicas, ou enfim, vai se tornar também gay ou lésbica, não é verdadeiro. Se fosse assim, nós não nasceríamos, né? Nós gays ou lésbicas, que tivemos pais heterossexuais, não estaríamos aqui. Pois é. Então, a gente precisa também desconstruir esse argumento que é muito utilizado indevidamente. Inclusive, Raul Teixeira fala isso, né? Dizendo assim, que as massas dos homossexuais vêm justamente de casais héteros, porque como é que as crianças iriam nascer, né? Exatamente. Tem que nascer, né? Posso passar para a próxima? Pode. Bora lá. Uma polêmica que a gente vai entrar agora sobre a ideologia de gênero. Essa polêmica que gira em torno, vocês acham que foi algo que foi mal explicado, é um medo da sociedade? E qual seria a melhor forma para a gente aceitar essa diversidade que existe em sociedade? Certo. É uma questão muito importante, né? A gente ouve falar sobre essa questão em meios cada vez mais amplos, né? E é muito importante a gente começar com esclarecimento, como você bem disse, bem colocou, sabe, Aninha? Há muita confusão acerca desse tema e é importante a gente esclarecer, né, de maneira séria e de maneira coerente. Começando pelo termo ideologia de gênero. Esse termo ideologia de gênero, na verdade, ele é utilizado pejorativamente por parcelas mais conservadoras da sociedade que atribuem a essa discussão, né, ao aprendizado sobre essa questão, sobre as diferentes identidades de gênero, uma aura de que é algo que as pessoas vão receber sem qualquer crítica e de maneira compulsória, né? Então, ideologia, quando é utilizada nesse contexto, para indicar alguma ideia que vai ser empurrada na cabeça, né, das pessoas, sem qualquer senso crítico, sem qualquer filtro. Então, essa terminologia, não existe nenhum estudo sério, não existe nenhuma sociedade científica séria que reconheça o uso do termo ideologia de gênero, né? Ele nasceu em parcelas mais conservadoras da sociedade, de fundo religioso e não religioso, né? E que tentam distorcer as discussões de gênero nessa perspectiva de que é algo que está sendo empurrado sem qualquer filtro, sem qualquer crítica. Então, quando a gente discute de maneira séria essa questão, a gente tem outros termos utilizados, que é educação de gênero, discussões de gênero, né? Que são os termos cientificamente corretos, né? E que se referem a nada, assim, se a gente puder simplificar, né? A gente, voltando um pouquinho na história, a gente vai perceber que, historicamente, os papéis sociais de homens e de mulheres na nossa sociedade, eles foram se modificando. Especialmente no caso das mulheres, a quem geralmente era relegado o trabalho doméstico, a submissão ao homem, a ausência de direitos, não poder votar, não poder se expressar publicamente. Então, esse papel social que foi definido anteriormente, ele passou por uma transformação, ele continua em transformação, assim também como o papel do homem.
E as discussões de gênero, elas visam desnaturalizar, né, o que socialmente é definido como de homem, o que é socialmente definido como de mulher. Por que é problemática essa questão de definir de maneira fixa e rígida o que é papel de homem e o que é papel de mulher? Vamos pegar alguns exemplos, né, simples. Eu gosto muito de um texto de uma autora chamada Maíra Zapata, né, que ela tem um texto muito bacana, a gente pode disponibilizar depois para você, caso você queira passar para os seus seguidores. E ela cita alguns exemplos muito comuns, né, de por que a gente precisa discutir gênero. Na nossa sociedade, ser homem, né, ser macho, porque a gente vive é como se a gente vivesse numa hierarquia, certo? Em que primeiro está o homem, né, o homem macho biológico, depois lá embaixo estão as mulheres, né, e por último as pessoas LGBT, né, que desviam desse padrão. Mas no final das contas é como se a sociedade inteira ela funcionasse sobre um ideal de como é ser homem, qual é o único jeito certo de ser homem. Então, esse como ser homem, né, gera muitos problemas. Por exemplo, a gente ouve muito, levar desaforo para casa não é coisa de macho. O que é que se entende disso? Que se um homem não for violento, né, não entrar numa briga assim que tiver uma chance, ele não é macho o suficiente, o que é algo ruim. Ou então, ser mulherzinha é dito como algo pejorativo, como algo negativo, porque, de novo, o ideal é ser homem, é ser macho. E se você for LGBT, então, em que você abre mão desse ideal de macheza, você é ainda mais, né, excluído nessa sociedade machista em que a gente vive. Então, a ideia da educação de gênero, das discussões de gênero, é mostrar que há diferentes formas de ser homem e há diferentes formas de ser mulher. E que, inclusive, essas nem são as únicas possibilidades de se existir no mundo, né? E muito mais do que simplesmente mostrar que há diferentes formas de se viver o seu próprio gênero, de experimentar ser homem, de experimentar ser mulher, a ideia das discussões de gênero, da educação de gênero, é que o seu gênero, certo? Ao contrário do que essa parcela mais conservadora que fala da ideologia de gênero, ele não é pronto, ele não veio junto do seu sexo biológico, né? Então, se você nasceu com uma genitália feminina, você vai ser mulher. Se você nasceu com a genitália masculina, necessariamente você vai ser homem. Na maioria das vezes é isso que acontece. A gente se identifica com o gênero que foi atribuído a nós, né, no nosso nascimento por causa da nossa genitália. Mas quando você não se identifica com esse gênero, porque o gênero é, na verdade, uma construção social, certo? A gente pode fazer um paralelo com um instinto, com a biologia e com a cultura, com a natureza e com a cultura. Então, todos nós viemos de antepassados, né, mais rudimentares, e até hoje nós temos instintos de ordem biológica. Mas nós temos uma cultura, uma civilização na qual nós estamos inseridos, que nos orienta como é que nós vamos gerenciar esses instintos, como é que a gente vai gerenciar essa natureza. O gênero é uma construção também. Então, é como se o sexo biológico fosse natureza, certo? E o gênero fosse a cultura. Então, a gente constrói o nosso gênero no decorrer da nossa formação e pode ser que em determinado momento a gente chegue e perceba, caramba, não me identifico com esse gênero que foi atribuído a mim. Então, o que é chamado pejorativamente de ideologia de gênero, na verdade, é a tentativa, né, que tem estudos seríssimos desenvolvidos desde a década de 70, né, para primeiro desconstruir esse machismo que atravessa a nossa sociedade, que inclusive vitima os próprios homens, porque o homem macho ele não tem direito a expressar sofrimentos, não tem direito a sofrer, não tem direito a ficar triste, né? E isso adoece muitos homens. A maior incidência de taxa de suicídio na nossa sociedade atualmente é entre homens jovens, né? Então vejam que os homens eles estão padecendo também por causa desse ideal fixado do que é ser homem. Então a educação de gênero, as discussões de gênero, elas vêm para questionar esses papéis, para desnaturalizar, mas especialmente para promover a ideia de que, como quer que eu queira vivenciar o meu gênero, seja ele qual for, seja a orientação sexual que eu tenha, que também não é definida pelo sexo biológico, também não é definida pelo gênero, que eu possa vivenciar isso de maneira digna, que eu seja respeitado, que eu não seja violentado, né, por ser quem eu sou. Então, falando em violência é muito importante, é um dado muito chocante, mas que eu faço questão sempre de trazer, da importância de porque a gente precisa se educar a esse respeito, né? A falta de educação, a ignorância a respeito, especialmente das pessoas transgênero,
torna o Brasil o país que, em números absolutos, mais mata pessoas transgênero. E já é o terceiro ano consecutivo que a gente ocupa esse triste ranking, a nível mundial. Para vocês terem uma ideia, a expectativa de vida de uma mulher trans aqui no Brasil é de 35 anos, enquanto do restante da população é de 75. Então, são 40 anos de vida dessa população que estão sendo ceifados pela violência, pela exclusão, né? Simplesmente porque nós não temos a oportunidade de discutir, de educar as pessoas. E não se trata de, como muita gente erroneamente dá a entender, de direcionar a orientação sexual da criança, a identidade de gênero da criança, porque isso absolutamente não acontece através da educação. Se fosse assim, a gente que aprendeu na biologia que o ser humano nasce, cresce, reproduz e morre, não seríamos, né? A gente não seria gay. Então, assim, como a gente mostrou, é uma construção e a educação vem no sentido de ensinar as crianças a respeitar, né? Assim como a gente aprende a respeitar os negros, assim como a gente aprende, ou deveria aprender com mais eficiência a respeitar as mulheres, a gente poderia oferecer às crianças e aos jovens a chance de aprender a respeitar essa diversidade. Então, não se trata de empurrar nenhuma identidade de gênero, nem de confundir as crianças, mas que elas saibam, né, que há pessoas diferentes, e que há formas diferentes de ser homem e de ser mulher. E que está tudo bem, né? Todo mundo precisa ser respeitado, não pode ter seus direitos violados, não pode ser violentado por causa disso. Então, sempre que a gente ouvir o termo ideologia de gênero, a gente já deixa a orelha em pé, porque provavelmente ele vai estar sendo usado de maneira inadequada, de maneira, muitas vezes, maldosa, né? Então, quem quiser saber, certo, de maneira mais séria sobre essa discussão, procura no Google educação de gênero, discussão de gênero, que aí vocês vão encontrar muito material bom de gente séria, científica, que está pesquisando e mostrando diariamente que é uma vivência de gênero tão normal quanto a vivência cisgênero, ou seja, daqueles que se identificam com o gênero que foi designado para elas. Legal. Bacana, obrigada, viu, Jatan? É importante que a gente não pode tratar desse assunto de uma forma leiga, né? Tem que falar quem realmente sabe, quem realmente estuda, porque a gente acaba piorando uma situação ao invés de ajudar, né? Eu converso muito com a Yasmin do Feminismo à Luz do Espiritismo e eu conversei muito com ela sobre essa questão. E eu mostrei assim para ela, eu disse, olha, para falar com a criança eu acho que seja algo muito mais delicado, né? Pela questão familiar que a criança é inserida. Com o jovem na escola, por exemplo, né? Já que é o que muitos falam, né? Ah, vai tratar isso como na escola, né? Aí eu dizendo a ela, ela disse, mas a gente fala sobre sexualidade na escola, na adolescência. A gente fala sobre ciclos menstrual, a gente fala sobre sistema reprodutor, anticoncepcional. Aí é uma ideia, uma fase boa para se tratar no assunto. Com a criança já se torna um pouco mais delicado, não sei se vocês vão concordar comigo, né? O meu filho, por exemplo, na escola do meu filho, e eu até compartilho com vocês, lá eles tem a Escola da Inteligência, eu até comentei com vocês, que é de Augusto Cury. A gente tem um psiquiatra renomado no mundo inteiro que trata dessas questões da aceitação da diversidade, do respeito, né? Porque uma criança que vai crescer com essas noções de respeito, seja em casa ou na escola, ela não vai se importar com a sexualidade do outro, né? Ela vai respeitar, ela vai aceitar melhor a diversidade. Aí foi uma tarefa do meu filho, né? Uma riminha, foi no caderno dele de português, falando sobre a questão da diversidade. Que um é baixinho, o outro é grande, o outro é amarelo, o outro é mais escuro, mas que não tem problema, que diversidade é muito bom. E eu fiquei assim, de alma lavada, né? Porque eu me preocupo com a educação dele, porque a maior parte do tempo que ele passa é na escola, né? E eu tava até dizendo por menino, nós somos pais, mães, sei lá, tutores de nossas crianças, a gente tem que educar nossas crianças para aceitar a diversidade. Você não precisa gostar, né? Você não precisa balançar a bandeira, mas o respeito, ele é necessário, né? A gente não precisa mais odiar ninguém por causa da opção sexual, por causa do jeito de se expressar, né? Então, essa é a minha opinião. Assim, sobre essa questão da educação, a gente infelizmente não estudou, né, o assunto à luz da educação, mas nós temos inclusive amigos, né, que são pedagogos e que estudam, né, maneiras de como passar esse conteúdo da melhor forma possível, seja lá qual seja, né, a faixa etária. Eu acho que o que é importante mesmo é que a gente esteja discutindo isso, né, que eles estejam lá discutindo como passar isso na educação, porque a educação é a única forma.
né, da gente reverter esse cenário terrível, né, de que nossa população transgênero está morrendo, né, e por nada. E aí, só para ilustrar um pouquinho essa questão da educação, né, a gente ainda às vezes fica preocupado com nossas crianças, né? Como é que as nossas crianças vão, né, reagir a esse tipo de assunto? E aí, ontem a gente estava vendo um videozinho de uma menina que ela tinha sido designada menino, né, ao nascer. E aí, aos acho que 7, 10 anos, ela começou a entrar em depressão profunda, sabe? E ela pensava em se suicidar. Imagina, uma criança de 8 anos, sei lá, 8, 10 anos de idade, querendo se suicidar, mas desesperada, descobriu que ela era transgênero, né? E aí contando a história dela, que ela estava bem feliz e tal, e foram entrevistar o irmão dela, né? Que era uma criança, o irmão mais novo, devia ter lá seus 7 anos. E aí perguntaram o que é que ele achava disso. Aí ele disse, eu acho bom, porque eu tenho um irmão mais novo, agora eu posso ter uma irmã. Ou seja, para ele não tinha questão nenhuma, né? Ele só se importava com o fato de agora vai ter um irmão homem e uma irmã mulher. E que ela estava feliz. E que ela estava feliz, né? Então, eu acho que às vezes a gente se preocupa muito com as crianças, mas na maioria das vezes elas nos surpreendem, né? Em como elas Porque a gente entendem. que as elas querem brincar, né? Como eu falei para os meninos, elas não importa a cor, se, enfim, elas querem brincar. Elas são, por isso que Jesus dizia, né? Que para chegar ao reino dos céus tem que ser que nem uma criança, justamente porque a criança ela lida melhor com a diversidade, né? Do que qualquer um de nós. Tem que aprender com elas, né? E a educação serviria para que elas não reproduzissem, né, os discursos machistas, homofóbicos, segregadores dos pais, né, que muitas vezes tem. É verdade. Posso passar para a próxima? Podemos. Eu já vou adiantando pro pessoal e pros meninos que 1 hora não vai dar, tá? A gente já tá chegando aos 50 minutos de live, mas a gente vai fazer o seguinte: quando faltar 5 minutos para encerrar, a gente vai encerrar. Eu vou salvar a live, a gente vai iniciar só para terminar a live, certinho, tá bom? Tá bom. Tá certo? Tá bom. Você já manja de Insta, já dá para abrir o perfil de Bem, com essa desculpa, viu? Bora lá. Como buscar equidade social? Porque a gente escuta de um lado dizendo, a comunidade LGBT não respeita os héteros. Uhum. E aí escuta do outro lado, será que agora hétero virou coisa errada? Será que, enfim, eu queria saber de vocês, como é que a gente deve buscar essa equidade, esse respeito mútuo das classes? Eu acho que, em primeiro lugar, a gente tem que se conscientizar de que não existe uma guerra, né, entre heterossexuais e homossexuais. Né, que o que existe é que uma parcela da população, né, que em sua maioria são cisgênero e são heterossexuais, são preconceituosas, né, demonstram esse preconceito e passam esse preconceito, né, para as pessoas ao seu redor. Então, o problema não é da comunidade LGBT, né, com a comunidade heteronormativa cisgênero. Eu acho que se há de haver um embate aí, deveria ser o embate de todos nós, né? Héteros, gays, bissexuais, transgênero, cisgênero, de todos nós contra o preconceito, né? Contra a falta de aceitação, contra a violência. Né? Então, acho que a maneira de haver equidade é a gente se dar conta de que a gente está todo mundo junto. Né? E nós que somos LGBTs, a gente não está pedindo nada de muito difícil. Né? A gente só quer ser tratado como ser humano que somos. Né? Eu acho que a gente estava conversando isso, a gente queria até falar coisas relacionadas a isso que eu achei bem legal. Você falou hoje dos direitos que... Sim. A gente ouve bastante, né? Tem muita confusão a esse respeito. Acho que esse esclarecimento que o Luiz fez é muito importante, né? De que não estamos em guerra com ninguém, né? Na verdade, se trata de uma busca de direitos que não são direitos a mais, né? Não se trata de encontrar um lugar de privilégio em relação à população heterossexual, que felizmente eu quero acreditar que em sua maioria, né? Respeita a população LGBT, é uma parcela menor, muito barulhenta, infelizmente, né? Que está aí propagando preconceito, propagando ódio, mas se trata, antes de tudo, de uma busca por direitos, de uma busca por equiparação, né? Porque, embora sejamos todos humanos, estejamos todos juntos,
Mas certos países, especialmente, colocam um alvo nas nossas costas, né? Nós somos assassinados diariamente, nós somos expulsos de nossas casas. Felizmente não é o nosso caso, somos muito privilegiados, porque as nossas famílias não só nos dão todo apoio, mas dão todo apoio ao nosso relacionamento, a gente vai para a festa de Natal um do outro. Mas isso é um privilégio, isso é muito raro, sabe? A maioria dos nossos irmãos e irmãs LGBT não tem essa mesma sorte. E a luta por direitos, a luta por educação sobre essa questão, vem muito no sentido de que nós tenhamos acesso ao que para muitas pessoas heterossexuais elas nem percebem como direitos ou privilégios. Como poder, por exemplo, andar de mãos dadas na rua sem medo de ser violentado, sem medo de sofrer uma agressão. Ter a garantia por lei que eu não vou ser agredido, não vou ser morto, simplesmente por ser quem eu sou. E aí muita gente diz, mas essa questão de criminalizar a LGBTfobia é privilégio que vocês querem, porque estatisticamente morrem muito mais heterossexuais no país. Mas a grande questão é, primeiro, morrem mais heterossexuais porque há mais heterossexuais no nosso país. E segundo, que nenhum dos heterossexuais que são mortos no Brasil é morto por ser heterossexual. Entende? Então, em relação à população LGBT, isso é diferente, né? Muitas vezes nós somos mortos simplesmente por sermos LGBT. Tá aí a diferença, né? É como no caso das mulheres, por exemplo. A Lei Maria da Penha é inquestionável a sua importância. A Lei Maria da Penha existe porque na nossa sociedade machista, muitos homens se sentem no direito de agredir, de tirar a vida de mulheres porque elas são mulheres. Então a importância de criminalizar a LGBTfobia é simplesmente porque nós somos vitimados por sermos quem são. Então não é um privilégio. É simplesmente buscar um direito que para a maioria das pessoas que não são minorias, como mulheres, como os negros, tem esse direito garantido e nem sabem, sabe, minha? Então se trata muito mais de uma equiparação, de buscar direitos equânimes e não de ser melhor do que ninguém. E eu lembro também de uma frase, um amigo do meu irmão que eu encontrei numa festa assim, bem aleatória, em que ele era argentino e estava contando a situação social, né, da Argentina, as dificuldades que estava passando. E aí, falando dos problemas sociais, ele falou o seguinte, que ele se preocupava muito com a população mais vulnerabilizada, né, com as pessoas pobres que estavam sofrendo mais com as crises. E ele disse algo que me marcou muito, que foi que a gente muitas vezes vive nossa vida buscando uma salvação, né, buscando o melhor para a gente. E ele diz que do jeito que a gente vive hoje, ou a gente se salva todo mundo, ou não se salva ninguém. Porque enquanto houver gente sofrendo, enquanto houver gente sendo assassinada por serem quem são, enquanto houver gente passando fome, né, nenhum de nós estará salvo. Verdade, irmão. Tem como assinar aí embaixo? Tem. E eu fico muito triste, sabe, meninos, quando eu escuto algo bem preconceituoso que você já deve ter escutado, infelizmente, muitas vezes, que prefere ter um filho bandido do que ter um filho homossexual, um filho gay, uma filha lésbica. É de doer o coração, né, gente? Eu vejo esse tipo de coisa, né? Mas agora, meninos, a gente vai encerrar essa primeira parte. Pelo amor de Deus, não saiam daí, tá? Não vamos sair. Eu vou só salvar a live e volto pra segunda parte, tá? Tá bom. Saiam. Até já, gente. Até já. Gente, infelizmente eu tive que cancelar a live pra reiniciar de novo. Travou o negócio aqui pra mim. Travou geral. E eu não consegui mais voltar pra vocês. Mas agora vai, que eu mandei uma mensagem pra eles. Tô só esperando eles entrarem, tá? Cadê o Wesley Salvação? Então, gente, todo mundo aqui tá gostando da live, tá tranquila. Infelizmente não dá pra gente tá lendo os comentários, porque a gente quer ouvi-los, né? A gente quer deixar eles bem à vontade para se expressarem, para falar o que acham, tá? Então, qualquer dúvida em relação ao tema, vocês mandam um direct para mim, que se eu não souber responder, eu corro para eles, tá? Tá bom? Tô só aguardando eles entrarem aqui.
Vamos ver. Vamos esperar, né, gente? Tainá aí só de olho, só na moita, prestando atenção, né, Tainá? Cadê eles? Ah, é o tema, verdade, peraí. Pronto, agora foi. Paulo Afonso, Bahia. Cadê os bonitos? Tainá, alguém pode chamar eles novamente para entrarem aqui, gente? Eles ainda não apareceram aqui pra mim. Tô esperando eles virem pra gente dar continuidade. Travou aqui pra mim, infelizmente. Fui mandar uma mensagem pra eles, mas travou. Tô esperando eles voltarem aqui. Olha o Edu de Miami. Bruna, manda as explicações e manda live. Manda beijos para Sumaré. Beijos para Sumaré. São Paulo. Beijos para Sumaré. Cadê, gente, eles? E agora, que faço eu da vida sem você? Vocês estão vendo que tudo é na base do respeito? É muito simples, é respeitar as diferenças. Eu tenho certeza que é por isso que os ETs não entram em contato ostensivo com a gente, assim, cheguei. Porque se a gente não tolera a diversidade de pensamento, se a gente não tolera a diversidade de expressão entre nós mesmos, né, pessoas que é gente como a gente, mesmo corpo físico, mesma estrutura orgânica, como é que a gente vai ter condições de aceitar a diversidade? Ai, eles chegaram! Manda se aceitar. Beijinha. Oi! Oi! Desculpa, meninas, mas é porque eu fui mandar mensagem para o Luiz, aí travou tudo para mim. Aí eu tive que... Eu tava dizendo para os seguidores, muita gente tá gostando, tá dizendo que vocês são muito coerentes. E eu tava até dizendo para eles, né, e aí a Tainá, ela vai ser prova, né, do Ufologia e Espiritismo, que tudo é a base do respeito, né? É respeitar a diversidade, é respeitar as diferenças. Eu tava até brincando com eles, dizendo o seguinte, que é por isso que os ETs não entram em contato direto com a gente. A gente tem condições de aceitar a diversidade de pensamento, de manifestações, né? De gente como a gente, mesmo porte orgânico, né? Mesmo estrutura orgânica, mesmo porte físico. Como é que a gente vai aceitar a diversidade de outros planetas, né? Pois é. Possível. Aninha, Então bora lá, né? E você falou de diversidade agora, e é tão interessante porque quando a gente vê lá no Livro dos Espíritos, na Lei de Igualdade, os Espíritos falam que a diversidade não só deve ser aceitada, como ela é importantíssima para o progresso do planeta. É importante, né? Sem diversidade a gente não seria nada, né? Porque se fosse todo mundo igual, como é que a gente iria evoluir, né? E a diversidade existe exatamente para que a gente aprenda uns com os outros, né? Ensine um ao outro. Isso aí. Então eu queria pedir para os seguidores não mandar coração, gente. Eu sei que vocês estão amando aí o negocinho subir, mas é porque trava. E quando trava eu choro. Então bora lá. Posso lançar outra pergunta para vocês? Pode mandar. Qual é a maior dificuldade que a comunidade LGBT sofre atualmente? E como nós, espíritas, podemos ajudar? Bom, Quer começar? então, gente, a gente já vem discutindo isso, né, no outro momento da live, mas é muito importante, né, deixar bem claro logo de início que mesmo que sejamos todos, né, dentro do grupo LGBT, mais, sejamos todos minorias, mas nós experienciamos as nossas orientações, as nossas identidades em sociedade de maneira diferente, né? Então é o que a gente estava dizendo no começo. O machismo é tão forte que muitas vezes as mulheres, as lésbicas, né, do movimento,
elas são invisibilizadas, elas são ignoradas até mesmo por outras pessoas do movimento LGBT. Então é muito importante deixar claro que a gente incorre muito nesse erro, especialmente a mídia, de tratar toda e qualquer violência contra a população LGBT como homofobia. Mas, na verdade, essa violência ela é vivida de maneiras diferentes por quem é gay, por quem é lésbica, por quem é bi, por quem é trans. Então, é muito importante a gente aprender a exercitar o hábito de tratar cada violência que é diferente, né? Porque somos diferentes, com o seu termo específico. Então, a homofobia ela serve para homens gays, né? Homens homossexuais, como nós. A lesbofobia é a violência contra mulheres lésbicas. A bifobia é a violência contra homens e mulheres bissexuais. E a violência contra pessoas transgênero, contra travestis e transexuais é transfobia, né? Então a gente realmente precisa aprender a chamar cada coisa com seu nome certo, porque a violência que a gente, por exemplo, vivencia enquanto homens, né, numa sociedade machista, então a gente ainda é muito privilegiado, é totalmente diferente da violência que uma mulher transgênero do que uma lésbica sofre, né? Então, se há uma resposta para essa pergunta, né, a principal, a dificuldade que nós enfrentamos ainda assim é a violência, e eu não estou falando só de violência física, nem só de agressões, eu estou falando também da violência simbólica, a expulsão dos lares familiares, a alta taxa de ideação suicida entre jovens LGBT, exatamente por essa violência que não é só física, mas ela é familiar, ela é do Estado, né, no sentido de que o Brasil carece de muitas políticas públicas voltadas à atenção à saúde LGBT, especialmente a população trans. Então, o Estado também violenta a nossa população. E também é uma violência de ordem jurídica, né? Pelo desamparo legal, pelo fato de não termos uma lei específica que criminalize a violência que nós sofremos por sermos quem somos. Então, acho que o nosso grande desafio hoje, um deles, na verdade, é a violência em todas essas formas e que se manifesta também de formas diferentes para cada um dos componentes da população LGBT. E você perguntou aí no Centro Espírita, acho que eu já ouvi vários relatos de pessoas LGBTs que são espíritas e que elas gostam do espiritismo porque lá é a única vertente religiosa em que elas se sentem acolhidas, né? Então, apesar da gente estar ainda caminhando, né, eu fico muito feliz de ver que a maioria das casas espíritas não faz distinção, né, que recebe as pessoas LGBTs e permite que elas se integrem nas atividades. E eu acho que é isso que a gente tem que fazer, né? Tratar no centro espírita as pessoas LGBTs como quaisquer pessoas. Que elas estão ali para aprender, né? Estão ali às vezes para querer uma consolação, estão ali em busca de cuidado, né? Em busca de uma conversa. Então eu acho que em relação ao centro espírita, eu acho que é nosso dever acolher, né? E acolher não só... eu falei assim como uma pessoa qualquer, mas acho que a gente também não deve acolher como uma pessoa qualquer, porque a gente tem que entender, né, as problemáticas que a população LGBT vive e as demandas que a população LGBT tem, né? E principalmente, né, acima de tudo, que me vem à cabeça agora, a gente não pode permitir que, enquanto espíritas, a gente use o espiritismo ou use uma doutrina baseada essencialmente na doutrina de Jesus. A gente não pode permitir que ela seja usada para transmitir mais preconceito ou para alimentar ainda mais o nosso preconceito, né? Então, na dúvida, vamos lembrar de Jesus, né? Vamos para a codificação e vamos acolher, vamos se amar, né? Que tudo vai dar certo. E aí, Aninha, eu queria só aproveitar a chance, já que a gente está falando de violência, né? E vimos que violência não é só agressão física, para falar das pequenas violências que muitas vezes a gente comete sem perceber, né? Porque é importante a gente se educar a respeito. Então, a gente violenta uma pessoa LGBT quando a gente utiliza termos pejorativos, né? Então, por exemplo, traveco. Isso é um termo inaceitável, né? Para uma pessoa trans, para uma travesti. Então, a gente deve evitar termos desse tipo. Deve sempre tratar as pessoas transgênero com o pronome com o qual elas se identificam. Então, se aquela pessoa se identifica como uma mulher e ela é trans, então vamos chamar de ela, a senhora, né? Então, evitar o termo que a gente muitas vezes usa sem perceber, opção sexual. Na verdade, não é uma opção, porque ninguém escolhe, né? É uma orientação sexual.
nós devemos evitar essas microagressões, as piadinhas que a gente faz, palavras que a gente usa como insulto, né? A gente muitas vezes usa gay ou sapatão como insulto, né? Para atingir uma pessoa e isso termina atribuindo uma característica negativa. Então a gente violenta não só quando a gente bate, mas também quando a gente, primeiro, utiliza, né, esses termos inadequados, quando a gente ri da piadinha LGBTfóbica, né, do coleguinha na escola, no trabalho, quando a gente se omite diante dessas violências, a gente também está, né, reproduzindo essa violência. Então, claro, todo mundo tem o seu tempo, todo mundo tem os seus limites, não quer dizer que cada violência que você vai presenciar, você vai pular ali no meio e brigar também. Mas, no mínimo, né, nas nossas casas, nas nossas famílias, se a gente puder disseminar esses conhecimentos, disseminar que tem uma forma gentil de tratar essas pessoas, que elas merecem esse respeito, a gente já vai estar contribuindo imensamente para que essa violência deixe de acontecer. Eu acho que é algo muito legal, né, que foi até da sua parte, foi eu buscar se informar. Né? Quando eu comecei a estudar as diferentes identidades de gênero, eu ficava extremamente confuso. Eu chegava para ele e perguntava, meu Deus, mas como assim, né? Como a pessoa nasceu de um jeito, aí se sente de outro jeito, mas e a orientação sexual? Não é uma escolha, não é nada. Aí a gente começava a ver um reality show que tinha várias drag queens, e eu chegava, mas e aí, qual é o gênero, né? Qual é a orientação sexual? E é normal essa confusão. Né? Se eu, que estou dentro do movimento LGBT, tive essa confusão, então é natural que as pessoas tenham. Mas o que você fez eu achei fantástico, que é buscar se informar. Né? Eu acho que a gente tem que buscar isso também. Quando a gente não sabe, se informar, vai atrás, pesquisa, estuda. Porque eu acho que só isso, só essa motivação, já é um grande favor que se faz à comunidade Isso LGBT. salva vidas, salva vidas. Isso salva vidas. E eu gosto, olha, eu vou falar de novo do Raul Teixeira, que o Raul Teixeira ele arrasa, né? Então ele sempre diz assim, que água fluidificada e bom senso nunca é demais, né? Então, na dúvida, como Chico Xavier, eu mando dizer para Chico Xavier, na dúvida fica de boca fechada, não fala nada. Né? E assim a gente vai, né? Então, é isso, né? Eu acredito que é tudo na base do respeito, né, meninos? De uma casa espírita que não sabe acolher, que não sabe respeitar as diversidades, ela peca no principal, que é a caridade, né? A falta de caridade. Exatamente. Ah, e a Brenda botou assim, ó. Foi o único comentário que eu tô vendo. A preta espírita. Brenda, a gente vai fazer uma live com racismo, viu? Já tô lhe dizendo, se prepara. Tem que falar do racismo, pô. Brenda disse assim, eu também, Luiz, a maior revolução chama-se educação, e me lembrou de Allan Kardec agora, que a educação, se bem compreendida, é a chave do progresso moral. Do progresso moral, porque graças a Deus, tecnologicamente, a gente tá muito bem, né, meninos? Tá. Gente, eu ia mandar um beijo pra Brenda, saudades. Beijo, Brenda. Mas vocês são muito cara de pau, né? Isso que vocês moram na mesma cidade, né? Dê um jeito, rapaz. Mas é falta nossa. A gente tá desencontrando. Bora lá. Vou lançar outra pergunta para vocês, tá? Tá bom. Fala sobre as pessoas que fazem a mudança de sexo. E até mesmo pessoas que mudam completamente o corpo físico. A gente sabe que na doutrina espírita não há erros no planejamento reencarnatório, né? Então, assim, qual é a necessidade real dessas pessoas de mudarem o sexo? Até a forma física completa. Sim. Acho que é importante, né, começar com o esclarecimento. Esse é um termo que a gente utiliza, é muito divulgado na mídia, né, a questão da mudança de sexo, mas não é um termo que a gente deva utilizar, não é um termo correto, né? Porque, na verdade, o termo que se usa, tem alguns termos, né, que são transgenitalização, né, que é a adequação do corpo físico ao gênero com que a pessoa se identifica. Tem readequação, né, de gênero, enfim, mudança de sexo é um termo que não se utiliza, né, deve ser utilizado. Está em desuso, né? Está em desuso, exatamente, né? Obrigada aí pela participação. Não, imagina, mas a gente vai se descobrindo essas informações todos os dias. Inclusive, quando surgiu o termo nas propostas, a gente nem falou nada, porque a gente achou importante fazer esse esclarecimento para o pessoal na live. Sim. Falar realmente que o termo está caindo em desuso. Desuso, exatamente. E aí, assim, Aninha, vem tipo assim, Luiz vai explicar melhor essa questão do ponto de vista espírita, mas aí do ponto de vista
psíquico, psicológico, médico, né? A experiência transgênero, né, como a gente já discutiu, não se identificar com o gênero que foi atribuído, né, a você no nascimento por causa da sua genitália, num contexto de uma sociedade que, por todos os motivos que a gente discutiu, né, não se encontra esclarecida o suficiente, preparada o suficiente para acolher essas diferentes vivências de gênero, que para a ciência, né, hoje, conforme o Luiz colocou, há o consenso de que a identidade transgênero não se trata de uma doença, né? O que adoece, na verdade, é o sofrimento causado pela sociedade transfóbica em que a gente ainda vive, que carece de educação, que carece de esclarecimento a esse respeito, né? Porque é o que a gente sempre conversa, o preconceito, ele tem base na ignorância, né? A gente às vezes teme o que a gente não entende e muitas vezes esse temor a gente agride, a gente violenta. Então, especialmente a população transgênero, ela vive, né, esse preconceito que é introjetado, inclusive, na sua criação. Então, é muito raro uma pessoa transgênero, seja em que parte for da sua vida, né, desde o começo, ter uma experiência tranquila ao descobrir que não se identifica com o gênero que atribuíram para ela. Então, isso vem associado a sofrimento, vem associado, muitas vezes, a uma rejeição a um corpo com o qual ela não se identifica. Então, imagine o que é. Vou fazer uma metáfora bem besta, mas só para a gente entender. Sabe quando a gente está na adolescência, né? Que muitos de nós são atacados por espinha, fica com a cara cheia de espinha. Quando a gente se olha no espelho, né, todos os dias de manhã, e está lá com a cara cheia de espinha, isso gera sofrimento, inclusive vários adoecimentos na adolescência. Imagine o que é você todos os dias se olhar no espelho e não se reconhecer em nada do que está ali. Sentir que aquele corpo não é o seu, que aquele corpo não acompanha, né, a sua identidade. Então, a necessidade, que não são todas as pessoas transgênero que têm, é importante deixar isso claro, né? Muitas pessoas elas não passam pela transgenitalização, pelo processo de readequação, que antes de tudo é um processo muito burocrático, né? Um processo que envolve filas de espera, que envolve muitos laudos, né? Ainda por essa herança da transgeneridade ser considerada doença. Então, assim, é um processo muito longo, muito difícil, né? Que pode ou não envolver a cirurgia, que muitas vezes as pessoas acham que a pessoa só é transgênero se ela fizer a cirurgia, né, para a mudança da genitália. Isso não é verdade. O que hoje os estudiosos e a ciência séria a respeito diz que o seu corpo ele não precisa ser necessariamente readequado para que você se identifique com o seu gênero. Mas para a maioria das pessoas, em razão desse preconceito, né, que elas vivem, que é introjetado também na psique delas, elas vão entrar em conflito com o corpo e isso é natural, elas não se identificam, né, com aquilo. E aí muita gente diz, não, mas isso é contra a biologia. A gente estava até brincando hoje, né, que nós, seres humanos, vamos contra a biologia todos os dias, quando a gente pinta o cabelo, quando a gente faz uma dieta, quando a gente usa óculos para enxergar melhor. Ah, sai daí, isso aqui é um órgão externo. Mas a questão, né, e aí muita gente diz isso não só em relação à mudança da genitália, mas à hormonização, né, que vai mudar os caracteres para masculinos ou femininos. Mas assim, é só para a gente desconstruir esse argumento de que essa história de que vai contra a biologia muitas vezes é uma falácia, é muito seletivo, né, porque todos nós de alguma forma estamos contrariando a biologia diariamente e tudo bem, né? O que todos nós estamos buscando é nos encontrarmos com quem nós somos, né? Que a nossa vida, o nosso corpo, eles estejam de acordo com o que nós julgamos ser melhor para a gente, para a nossa saúde. Então, no caso das pessoas transgênero, não é simplesmente uma questão estética, é uma questão de saúde, é uma questão de identidade, né? De olhar para si e ver naquela imagem alguém com quem você se reconheça, né? Alguém com quem você se identifique. Então, tem uma importância psicológica, tem uma importância social, o nome social é muito importante. Os avanços que a gente tem, hoje a gente tem leis que garantem o uso do nome social no serviço público, nas universidades, nas escolas públicas, municipais, estaduais. Então, isso é muito importante para essas pessoas, elas entenderem que o mundo não só está vendo-as, mas está reconhecendo-as enquanto quem elas são, com quem elas se identificam. Então, essa necessidade, ela, na verdade, é muito justificada, né? Não só cientificamente, mas também psicologicamente e socialmente. E não são todas as pessoas que têm essa necessidade, mas as que têm, elas precisam ser respeitadas. E com relação ao planejamento reencarnatório,
tem alguns pontos aí que permeiam a questão, né? Mas basicamente quando a gente vai estudar sobre planejamento reencarnatório, que são tipo as diretrizes, né, que a nossa vida vai tomar, né, as nossas provas, as nossas experiências, a gente vê que nós temos o livre-arbítrio também, né? Então, nem sempre tudo que está lá no nosso planejamento reencarnatório a gente vai conseguir alcançar, né? E nem sempre tudo a gente vai conseguir fazer. E às vezes, alguns aspectos que a gente faria lá no planejamento reencarnatório, ao decorrer da nossa vida, a gente acaba seguindo outro caminho, mas depois esse outro caminho leva também a um aprendizado, né? Muitas vezes muito mais valioso do que o que estava planejado, né? E aí, quando eu falo de planejamento reencarnatório, eu gosto de fazer muito o paralelo com o planejamento de pesquisa, né? Que eu já coloquei alguns planejamentos de pesquisa na faculdade e aí a gente bota lá tudinho no sistema, né? O que é que a gente pretende, tudo direitinho, as metodologias e tudo. E aí, quando a gente vai fazer a pesquisa, não sai nada do jeito que a gente planejou. E aí, nós que somos imperfeitos, quando algo sai do jeito que a gente não planejou, o que é que a gente faz? A gente se adapta, né? A gente vai, a metodologia A não está dando certo, o que é que a gente faz? Vamos fazer a metodologia B. E aí a gente adapta o nosso planejamento de forma que a gente obtenha também um resultado satisfatório. E eu acredito que os espíritos, né, superiores que estão lá coordenando os nossos planejamentos, e melhores do que nós, que eles também saibam, né, ver essas situações e adaptar os planejamentos para que a encarnação seja proveitosa, né, na maior parte de aspectos possíveis. O planejamento ele é feito para a gente ter as diretrizes, mas ele não é imutável. A gente pode sim mudar, né, as situações que a gente precisa passar na nossa vida. E pode ser que a gente aprenda mais coisa do que a gente aprenderia antes. Pode ser que a gente não aprenda nada, pode ser que a gente coloque tudo a perder. Mas onde é que eu quero chegar com relação a tudo isso, né? No caso de uma pessoa transgênero, às vezes, o tipo de sofrimento que isso causa, né, você olhar para o seu corpo e você não se reconhecer ali, traria muito mais prejuízos, né, do que os benefícios que traria a pessoa fazer a transição. Então, muitas vezes pode ser que esteja lá no planejamento dela ter as vivências com aquele corpo, né, com o qual ela nasceu, mas e aí, em se identificando como pessoa transgênero, né, e em vendo as experiências que ela vai ter, talvez seja até mais proveitoso. Eu acredito também que o fato de uma pessoa nascer LGBT muitas vezes está no planejamento. Ser uma pessoa LGBT, com certeza, é uma grande provação. Às vezes pode ser uma grande expiação. E, acima de tudo, é um grande aprendizado. Eu falo isso mesmo na posição de privilégio que a gente está, de ter a aceitação da nossa família, né, de não estarmos nas parcelas mais vulneráveis da sociedade. Mas ser LGBT me trouxe um aprendizado enorme que eu nunca imaginaria que eu pudesse ter, né? Então, acho que independente disso ter estado ou não no meu planejamento, é algo que eu aproveitei, é algo que eu sei que me fez uma pessoa melhor e é algo que eu agradeço a Deus todos os dias por ter podido ter a chance de ter essa experiência. E para encerrar, eu queria deixar uma frase de um palestrante que eu achei maravilhosa também, de André Siqueira, que ele foi na nossa juventude, no Hawari. E aí uma pessoa falou sobre isso, né? Tipo, uma pessoa com deficiência, né, que está ali no planejamento, passar por essas provas, e ela consegue, através de um procedimento médico, sanar completamente a deficiência. E aí, como é que fica essa questão? E ele respondeu o seguinte: Deus permite que isso aconteça? Se Deus permite que isso aconteça, quem nós somos para questionar? Então, cada um saberá o que fará, né, com seu planejamento, com suas experiências, com seus aprendizados. Meninos, por favor, viu? Eu só tô tentando colocar o cabo do celular para carregar. Tudo bem. Eu tô ouvindo o que vocês estão falando, viu? Ai, ai, ai. E engraçado esse pensamento dessa pessoa que você falou, do Arlírio Siqueira, né? André Siqueira. André Siqueira, porque ele tem um pensamento muito parecido com o do Raul Teixeira. Mais uma vez falando sobre o Raul Teixeira, né? Porque Raul Teixeira, ele diz... Ele fala, né, sobre essa questão da mudança do sexo e tal.
E ele diz assim, que se a medicina coloca à nossa disposição, né, esse tipo de mecanismo e tal, por que não? Mas que, assim como tudo que a gente faz na nossa vida, a gente tem que analisar qual é a finalidade disso, né? Uhum. Se é uma finalidade positiva ou não. Aí isso é questão de reflexão de cada um, né? Exatamente. Né? Aí, meninos, eu não sei se esse trem tá carregando, ele não tá fazendo nenhum tipo de barulhinho, que raiva. É minha aprovação da noite. Então, eu vou passar para a próxima pergunta, tá? Tá bom. Qual é a mensagem que vocês diriam para uma pessoa que está passando por preconceito, perseguição e violência por serem o que são? Quer começar? A gente pensou muito nessa pergunta hoje. Porque nós temos amigos que sofrem, né? Preconceito, violência, que sofrem perseguição. Infelizmente, isso acontece, como a gente falou, com a maioria dos nossos irmãos, porque não são tão privilegiados de estarem num contexto familiar, num contexto social, que seja de carinho, né? Que seja de amor, que seja de acolhimento. E acho que a mensagem que a gente deixaria é que existem milhares, milhões de pessoas como você. Você não está só. Que muitas vezes esses momentos vão ser difíceis, vai parecer que não vai acabar nunca, vai parecer que é o maior sofrimento do mundo, mas que vai melhorar. Uma hora vai melhorar e contanto que você permaneça fiel a quem você é, permaneça fiel às suas convicções, você vai conseguir superar isso. Né? Infelizmente, muitas famílias abandonam, né, seus membros LGBT. E eu diria também que a verdadeira família é aquela que nos ama. A verdadeira família não é só aquela que aceita, como eu vi também na frase do Facebook. Família é aquela que ama, que dá carinho, que nos acolhe, né, que dá tudo de melhor pra gente. E tem outra frase, mas eu vou falar na próxima pergunta. Mas eu acho. E aí nós temos nesse lugar, em algum momento, né, de solidão. Né? Muitas vezes a vida das pessoas LGBT é muito solitária, por todos esses motivos que a gente discutiu. Mas é muito importante, sim, saber que as coisas vão ficar melhores. Né? De que o que você está vivendo hoje, né, muito em breve vai fazer parte da felicidade da pessoa que você vai se tornar. Tem tanta coisa linda, sabe, que está esperando por todos nós aí pela frente. E vale a pena estar aqui para ver. Haverá muitas pessoas para segurarem a sua mão, mesmo que a sua família te vire as costas, mesmo que as pessoas que você mais confia no mundo te virem as costas, haverá alguém por você lá. Então, espere para ver, esteja aqui para ver. E, acima de tudo, se ame. Você é muito importante, você importa. E por mais que às vezes seja difícil acreditar nisso, mas um dia você vai entender que o seu amor próprio vai ser a sua maior proteção, né? E vai te tornar alguém mais forte, alguém que se orgulha de ser quem você é, porque você é especial, você é muito importante. Nós não somos melhores do que ninguém, mas você é importante, você vale a pena. Então, esteja aqui para ver, a gente vai esperar você e tudo vai ficar bem. A mãe de vocês vende vocês? Vocês são lindos, meninos. Tá vendo o tipo de pessoa que eu conheci lá no FEG? Dá vontade de trazer pra casa. É uma linda flor. A gente queria deixar você aqui. Vocês todos aqui eram para fixar A esse gente tempo de precisa Natal. aprender a volitar, gente. A gente precisa aprender a volitar. Mas a gente se encontra nos desdobramentos. É isso que eu falo pra Tainá. A gente se perturba nos desdobramentos. Com certeza. Né? Então, meninas, agora a outra pergunta, tá? E eu vou fazer essa outra pergunta, mas aí depois vocês mandam pra mim, tudo bem direitinho, pra eu fazer uma postagem bem legal, tá? No Então, Sugestão de livros, sites, filmes, artigos, para ajudar nós a entender o movimento. olha, Joatan vai ter as sugestões mais cabeçudas e as minhas sugestões são mais farofa. E agora
Aí a gente mistura Mas eu vou tudo. dizer por quê. É, ele me apresentou um reality show maravilhoso, que pra gente é o mesmo que Campeonato Brasileiro. Se chama RuPaul's Drag Race. Tem no Netflix. E aí, pergunta, mas você está recomendando um reality show de várias drag queens competindo, né? Às vezes falando coisas maldosas umas para as outras, mas eu aprendi muita coisa com o RuPaul. E era até a frase que eu queria falar na outra pergunta, que é o que ele sempre fala, né? Que o RuPaul é a drag maravilhosa dos Estados Unidos. Que diz que nós, como pessoas gays, a gente pode escolher nossa família, né? E eles criam toda essa, realmente, essa família das drags, né? E no show eu aprendi muita coisa sobre o movimento LGBT, né? Sobre as pessoas transgênero, que muitas vezes as pessoas confundem drag queens com mulheres trans, né? Eu aprendi muita coisa e é extremamente divertido, então eu tinha que recomendar a todas as pessoas, LGBT ou não, Sim. porque é maravilhoso. E aí faz o check. Ah, essa foi a dica farofa, né? Essa foi a dica farofa. Mas é maravilhoso, gente. Não vou se arrepender. Então, gente, algumas dicas rápidas. Depois a gente tava até falando isso mesmo, sabe, Nenê? De montar uma listinha direitinho de materiais e mandar para Isso. você depois disponibilizar. Então a gente vai fazer isso. Vamos só fazer umas sugestões mais rápidas por hora. Mas aí a gente leu um livro recentemente, um livro bem leve, né, bem simples, mas que aborda de maneira muito interessante, muito divertida, mas muito importante as questões de um adolescente LGBT, né, de uma sociedade preconceituosa, que se chama Simon contra a Agenda Homo Sapiens. É um livrinho curtinho, super divertido, né? Vai sair o filme agora, daqui a pouquinho, acho que agora em março. Então, seja assistindo o filme, certo? Ou seja, lendo o livro Simon versus a Agenda Homo Sapiens, é uma ótima pedida, porque dá para ter um olhar, né, sobre o mundo a partir da vivência de um jovem LGBT, né, no caso desse personagem. E o livro é muito bacana porque ele foi escrito com muito cuidado, pois a autora ela é uma psicóloga que trabalhou por muitos anos com pessoas em não conformidade com seu gênero, né, com pessoas transgênero. Então ela tem todo um cuidado, toda uma discussão. Fala também sobre empoderamento feminino, sobre preconceito racial. Então é uma ótima pedida, né, para começar aí a caminhar sobre essa temática. Isso. Outro filme muito bom que a gente assistiu ano passado, que até ganhou o Oscar, foi o Moonlight, que ele também trata das questões LGBTs, mas também fala um pouquinho de uma parcela mais marginalizada, né? E é uma história trata muito de maneira muito sensível, né? E muito bonita, o descobrir-se, né, do personagem e das pessoas ao seu redor. Muito legal. Recomendamos. Mais algum filme? Então, em vez de falar de filme, eu vou falar do site do Ministério da Educação, aqui do Brasil. Lá eles têm uma série de documentos institucionais, né, que apontam diretrizes para o tratamento, né, dessas questões no ambiente escolar, especialmente no ensino médio, no ensino fundamental, que eu acho que nem chama mais assim hoje, né? A gente não é mais dessa época. Passamos, mas enfim, é muito interessante ver os materiais, né? São voltados não só para os professores, para os docentes, mas também para as famílias. Então, assim, lá tem uma visão muito bacana, porque inclusive o Ministério da Educação, o Ministério da Saúde, enfim, dos ministérios mais importantes do nosso país, tem essa visão, né, de que as diferentes orientações sexuais e idades de gênero não são doenças e que é preciso, né, educar as pessoas da nossa família, da nossa sociedade, para essa questão. Então, lá no site do Ministério da Educação, tem uma parte lá voltada para a educação sobre orientação sexual e sobre identidade de gênero. Recomendo muito dar uma visitinha. E só mais algumas recomendações, mas antes eu queria falar de uma história engraçada, que eu acho que foi um tweet que eu vi de uma pessoa dizendo que queria um filme LGBT, uma comedinha romântica, assim, normal, em que as pessoas se conhecessem e tivessem seus dilemas, que ficassem juntos e se amassem. Porque nos filmes LGBT parece que tudo é desgraça. É verdade. Ninguém consegue ficar junto. Ninguém consegue ficar junto. Então, se alguém souber de algum filme... Parece novela mexicana, né? Parece novela mexicana. A gente assistiu recentemente aquele novo, Me Chame Pelo Seu Nome. Também tem um final triste e a gente tá doido por Olha, spoiler. Uma comédiazinha romântica, assim, bem bestinha, com temática LGBT, porque é difícil achar, né?
Pode ser a comédia mais besta do mundo, né? Mas Pode tem um ser a final mais feliz. besta que a gente tá querendo. E quem souber, recomenda pra gente. Por favor. E como última recomendação, a gente queria deixar alguns cantores e cantoras que nós gostamos muito, que estão militando de alguma forma, ou quebrando barreiras, ou quebrando tabus através de sua arte. E a gente adora Lineker e os Caramelos, Johnny Hooker, Johnny Hooker, o Jalu, Linda Quebrada. Linda MC Quebrada, que é MC que canta funk, mas é um funk bem desconstruidão, Bem engajado bem socialmente. engajado. Mas tem uns É farofa, bem algo que a Brenda gosta. tem uns bem farofa também. É, Ah, tem os farofa também. tem. E o Felipe Cato, que pra gente é uma entidade, É uma entidade Que- maravilhosa. tem músicas lindíssimas, uma voz lindíssima e que tá aí dando a cara, a tapa, né, e mostrando quem ele é, que é a pessoa maravilhosa que ele é. E são músicas muito boas. E para as pessoas, muita gente que a gente vê no Facebook dizendo que não tem música brasileira de qualidade hoje em dia, tem sim. Sim. E busquem esses cantores e cantoras que vocês vão se surpreender. Beleza. Olha, a Brenda colocou, gosto de samba. Ai, foi mal, Brenda. Eu acho que eu confundi com você, então, que gosta de funk. Foi mal, mulher. Desculpa. Ó, a camisa que eu tô usando, Brenda. Ó, vida. Pois é, meninas, mais alguma consideração para fazer? Eu queria agradecer a oportunidade, o convite. Todas essas oportunidades, eu tinha falado para você, Aninha, né? A gente fica muito feliz quando recebe convites desse tipo, quando tem como falar para um grupo de pessoas, seja lá de quantas pessoas forem, seja lá de onde elas forem, porque a gente vê que é uma oportunidade de espalhar a educação, né? De espalhar a informação que muitas vezes as pessoas não têm e que estão procurando, né? Que estão sedentas, que estão querendo. Então a gente agradece do fundo do coração, porque a gente sabe que espalhar a informação, que espalhar a educação é a maneira mais eficiente de salvar os nossos irmãos, né? Eu estava falando para a Jotan também ontem que quando acontece uma coisa com uma pessoa LGBT é como se acontecesse comigo. Eu sei que eu não consigo, eu falo isso, pode parecer até exagero, né? E eu sei que eu não vou conseguir nunca entender, né, o sofrimento das pessoas que estão em situações mais vulneráveis, né? Mas quando a gente é LGBT, eu acho que se constitui realmente essa irmandade, né? E o mínimo que a gente pode fazer para os nossos irmãos é espalhar o conhecimento, né? Espalhar a educação, para que eles possam ficar bem, para que eles possam parar de morrer, né? De querer acabar com sua vida. Mas é isso mesmo, Aninha. Eu reforço a nossa gratidão, não só pelo espaço, mas pela confiança, né? Porque eu acho que é um gesto de confiança nos convidar a falar sobre uma temática que é tão importante, que divide tantas opiniões. Então a gente se sente muito honrado, viu, pela confiança. E a gente espera realmente que pelo menos uma palavrinha, né, do que a gente tenha dito aqui hoje toque alguém, que permita que no seu dia a dia alguma das pessoas que está aí assistindo, que está vendo a live, possa fazer a diferença na vida dela própria, se ela for LGBT, mas também na vida de alguém que está ao redor dela que é LGBT. Porque a gente precisa espalhar essa corrente realmente de amor, sabe? De cuidado com o outro. Eu acho que só assim a gente vai encontrar uma forma genuína de viver em sociedade, uma sociedade de respeito e dignidade. Então a educação, como eu disse, é o principal caminho, é o único caminho para isso, na verdade. E espaços como esse permitem que a gente se eduque junta, né, na verdade. Nós estamos sempre aprendendo, a gente aprende muito com cada interlocução dessas. Então, muito obrigado. E a gente queria deixar o agradecimento ao Wesley também. Mais uma vez, Wesley, obrigado. Que emprestou... Wesley Salvação mesmo. O Wesley Salvação, que emprestou o Instagram dele pra gente. E para que a mensagem pudesse ter um alcance maior. E muito obrigado, Wesley. A gente vai agradecer depois no WhatsApp. E obrigado a todo mundo, né, que ficou. E obrigado a todo mundo que ficou. Obrigado, gente. Que botaram coraçõezinhos aí até o final. A gente tá vendo. A gente tá vendo sem travar. É a força do bem. Obrigado, gente. Foi um prazer. A gente tá muito feliz. Quando eu tava... Porque, na verdade, assim, eu já fiz algumas lives compartilhadas, mas com o Everton. Fiz muita live compartilhada já com o Everton. E esse ano eu pensei assim, não, tem que ser um projeto. Aí o
o Haroldo Dutra, ele disse assim, que o que está faltando hoje, principalmente, assim, ele falando do espiritismo, né? Uhum. É ter aquilo que havia na época de Kardec, a revista espírita, né? Que é uma tribuna espírita, onde cada um ia lá, fazia a manifestação do pensamento, sem ser julgado, sem tacar pedra, né? Assim, ser ouvido. Aí eu até brinquei com a Yasmin. Yasmin, sabe uma coisa? Vou tornar o Cantinho Espírita uma tribuna espírita. Vamos falar sobre diversas coisas, cada um dá sua opinião, todo mundo se respeitando, todo mundo tentando achar um ponto, né, de conexão para a gente poder dar as mãos, aceitar a diferença, que todo mundo tem suas diferenças, todo mundo tem a sua forma livre de pensar, de se expressar. A gente não precisa odiar ninguém pela sua forma de pensar. O que a gente precisa é respeitar. Tendo respeito, o resto a gente consegue, né, meninos? Verdade. E eu queria também agradecer também a vocês dois pela disponibilidade, porque eu sei que não é fácil, nem para vocês que estão aí, os dois meninos, como para as pessoas que estão nos assistindo, estar no domingo à noite aqui, né, podendo já estar dormindo, 13º desdobramento aí, e estar aqui para ouvir a gente. Eu queria agradecer porque são nossos seguidores, né, que fazem ter sentido as páginas espíritas, né? Uhum. E a nossa missão como espíritas, a minha missão, como a do Joatan e do Luiz, é justamente a divulgar a doutrina, divulgar com caridade, né? Então, eu estou dizendo aqui na presença de todo mundo que vocês devem abrir o ing de vocês, porque vocês são pessoas muito coerentes, são pessoas muito embasadas. Por isso que quando eu pensei, os meninos sabem, né, que eu já tinha convidado eles para fazer essa live já há um tempo, né, desde o ano passado. Sim. Aí eu disse, não, a hora é agora, a gente tem que fazer. E graças a Deus deu certo, né? Até a internet cooperou. Pois é, que coisa boa. Então, eu queria agradecer, meninos. Agradecer ao Wesley também pela oportunidade, agradecer aos seguidores, agradecer a Deus, enfim, agradecer a todo mundo. Gratidão eterna. Eu queria agradecer a Brenda, né, que nos deu a oportunidade de a gente se conhecer no FEG, né, em Natal. E é isso, gente. É a família espiritual, né? Com certeza, é a família espiritual. E eu só queria dizer que essa ideia é maravilhosa de criar a Tribuna Espírita e que chame sim pessoas diferentes de diversos lugares do país. Isso vai ser muito legal. Muito importante. É nós, né? Na área digital, tem que usar pro bem, né? Com certeza. Então, gente, é com muita tristeza, porque a gente ainda precisa do sono físico, né? Para restaurar as forças, que eu encerro a live de hoje. Obrigada, meninos. Que Deus abençoe o caminho de vocês, que ilumine a mente de vocês. Eu sei que é muito difícil, que vocês são privilegiados por serem amados pela família de vocês. E não deixem a peteca cair jamais, tá? Aliás, é firmeza, né? A gente é como, eu acho que foi um palestrante que disse que quando a gente se é espírita, né, e tem e acredita, tem fé naquilo que a gente tem uma felicidade assim, uma força que a gente não sabe de onde vem, né? Uhum. E a gente consegue realizar, porque é a força do bem, né? E a gente sente, com certeza. Então, eu vou ficando por aqui, vou encerrar, vou salvar. A primeira parte da live já está salva. Infelizmente, não deu para salvar no meu celular, porque eu queria muito publicar no YouTube. Mas vai ficar 24 horas online, tá? Para vocês prestigiarem, assistir de novo, que foi uma live muito instrutiva. Eu disse para vocês que eu só trago gente inteligente para vocês. Um beijo, meninos. Beijo, Que Deus abençoe vocês, aonde vocês. Que vocês sejam super felizes. Obrigado. Viu? Você também, com sua família maravilhosa. Obrigada, meu amor. Tchau, Beijo. gente. Beijo. Boa noite. Tchau, tchau.